Aqui estão os artilheiros de cada Copa do Mundo desde 1930 até os dias atuais. Nessa lista temos recordes que não é batido desde 1958, ou seja, 68 anos atrás. Temos também o Brasil, que é o país que mais teve artilheiros aí nas edições de Copas. E também temos jogadores que virou verdadeiras lendas do futebol. Então nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês todos os artilheiros de todas as Copas do Mundo, desde a primeira até a última. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreva aqui no canal, deixa o likezão, que assim, só conteúdo top, de qualidade. E sem mais enrolação, já bora pro vídeo aí pra nossa primeira Copa do Mundo. Copa de 1930. A primeira Copa do Mundo da história aconteceu no Uruguai em 1930. Só que no meio dessa Copa histórica surgiu um nome que pouca gente conhece hoje em dia: Guilhermo Stabile, o primeiro artilheiro da história das Copas do Mundo. E a história dele é simplesmente absurda, porque ele começou no banco, sim, no banco. O homem que terminava a Copa como artilheiro não era nem titular. Só que mesmo sem levantar a taça, o Stabile entrou pra história, né? Ele fez simplesmente 8 gols em uma única edição. E detalhe, isso é apenas em 4 partidas, rapaziada. Bizarro. Copa de 1934. 4 anos depois, a Copa do Mundo se desembarcava na Itália. E nessa Copa continuava esse esquema de não ter fase de grupos. Você perdeu? Tchau, vai pra casa. Era mata-mata desde o primeiro jogo. E foi nesse cenário que apareceu um nome que muita gente nunca ouviu falar: Oldřich Nejedlý. Eu acho que é assim que pronuncia o nome desse cara, rapaziada. Muito difícil. Eu vou colocar aqui na tela. Olha o nome dele, velho. Atacante da Tchecoslováquia. Só que tinha um pequeno detalhe: a final seria contra a Itália, lá na Itália. E a Itália se consagrou a segunda campeã mundial. E o Nejedlý terminava a competição com 5 gols e sendo o artilheiro daquela Copa. E a Copa do Mundo de 1938 aconteceu na França e temos aqui o nosso primeiro brasileiro a aparecer nessa lista. Só que não é qualquer brasileiro não, viu? Estamos falando de um dos jogadores mais revolucionários da história do futebol: Leônidas da Silva, o famoso Diamante Negro. Sabe aquele chocolate Diamante Negro que você compra aí no mercado, que você come? Então, esse chocolate surgiu por causa do Leônidas. E naquela época o futebol ainda estava aprendendo várias coisas que hoje em dia parecem normais. E o Leônidas fazia coisas que pareciam vir do futuro. E é por isso que muita gente associa o nome dele à popularização da bicicleta. Depois ele continuou marcando gols durante a Copa, até chegar na semifinal contra a Itália. E o Leônidas simplesmente ficou de fora daquela partida, e até hoje ninguém sabe explicar o porquê. E no final a Itália ganhou do Brasil e avançou pra final e ainda ganhou o título mais uma vez. Itália se tornou bicampeão mundial e ainda seguido. Só que mesmo assim ele já tinha feito o suficiente e marcou simplesmente 7 gols naquela Copa, terminando assim o primeiro brasileiro da história a conseguir esse feito. Copa de 1950. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo ficou 12 anos sem acontecer. A última Copa tinha sido a de 38, então a de 42 e a de 46 não existiu a Copa. E ela foi voltar só lá em 1950. E quando voltou, ela voltou aqui no Brasil, a primeira Copa do Mundo a ser disputada em território brasileiro. O Brasil tinha construído na época o maior estádio do planeta, o Maracanã. Tinha uma seleção fortíssima, jogava em casa, e praticamente todo mundo acreditava que o título era questão de tempo. E nesse cenário aparece o Ademir de Menezes, o famoso Queixada. Quando chegou a fase final da competição, o Brasil virou uma máquina. Meteu 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha, e nisso o Ademir continuava marcando gols, e ele terminou aquela Copa com simplesmente 9 gols marcados. Então chegou o dia decisivo: Brasil contra o Uruguai na final da Copa do Mundo no Maracanã. Mais de 170 mil pessoas lá no estádio. O silêncio foi tão grande que virou parte da história do esporte, o famoso Maracanazo. Só que mesmo assim o Ademir conseguiu o feito de um dos maiores torneios individuais feito por um brasileiro na Copa do Mundo. Copa de 1954. A Copa de 54 aconteceu na Suíça. E se existe uma seleção que entrou nesse torneio parecendo invencível, era a Hungria. E sério mesmo, rapaziada, os caras eram tão dominantes e tão picas que até hoje eles são considerados como uma das melhores seleções que já existiram, mesmo sem ter sido campeã. E a atração principal era Sandor Cox. Hoje em dia, quando alguém faz 6, 7 gols numa Copa do Mundo, já é um absurdo. E o Cox fez simplesmente 11 gols em uma única edição. E até hoje é a segunda maior marca da história. Apenas um único jogador conseguiu mais gol que o Cox. Copa de 1958. A Copa de 1958 aconteceu na Suécia. Você sabe qual que foi o recorde de gols em apenas uma única edição de Copa do Mundo? E o dono desse recorde é de um francês chamado Just Fontaine. E o que ele fez naquela Copa parece mentira, simplesmente marcou 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. E o mais assustador é que até hoje, nos dias atuais, ninguém conseguiu bater esse recorde. São 68 anos intacto. Copa de 1962. A Copa de 62 aconteceu no Chile e talvez seja uma das artilharias mais estranhas da história, porque o artilheiro da Copa terminou com apenas 4 gols. E hoje em dia tem jogadores que faz 4 gols assim, apenas na fase de grupos. Por exemplo, agora em 2026, o Haaland e o Mbappé fez 4 gols só na fase de grupo, o Messi já fez 5. Só que essa de 62 foi uma Copa extremamente
extremamente equilibrada. E essa Copa terminou com simplesmente 7 artilheiros: Valentim Ivanov, Leonel Sanches, Garrincha, Vavá, Dražan Jerkovic e Florian Albert. E pra quem não sabe, em 62 foi quando o Brasil foi bicampeão mundial seguido, ganhou em 58 e também ganhou em 62. Aliás, com o Garrincha e o Vavá jogando demais. Copa de 1966. A Copa de 66 aconteceu na Inglaterra, a casa do futebol, né, onde o futebol foi criado. E eles estavam determinados a finalmente conquistar a sua primeira Copa do Mundo. Mas enquanto os ingleses sonhavam com o título, um homem foi lá e roubou todos os holofotes. E o nome dele era Eusébio, ficou conhecido como o Pantera Negra. E o Eusébio terminou aquela Copa com simplesmente 9 gols marcados. Portugal enfrentou a Coreia do Norte e eles estavam tomando 3-0 em 25 minutos. Só que o Eusébio tinha um plano, ele foi lá e fez um gol, ele foi lá, fez outro gol, marcou um hat-trick empatando a partida. E quando ninguém mais esperava, veio o quarto gol de Eusébio na mesma partida, simplesmente 4-3. E no final terminou 5-3 para Portugal, uma virada histórica com 4 gols de Eusébio. Só que infelizmente eles foram eliminados na semifinal pra Inglaterra, anfitriã, que foi a campeã mundial daquele ano. Copa de 1970. A Copa de 70 aconteceu no México e pra muita gente essa foi a melhor Copa da história. A Copa do Pelé levantando a taça pela terceira vez. Só que no meio daquele elenco estrelado do Brasil, o artilheiro não foi um brasileiro. Na verdade foi um alemão chamado Gerd Müller. Ele começou aquela Copa já destruindo. Contra o Marrocos, 2 gols. Depois pegou a Bulgária, 3 gols, um hat-trick. Contra o Peru foi lá outro hat-trick, simplesmente absurdo. Terminou aquele torneio marcando simplesmente 10 gols. E mesmo ele não terminando com aquela taça, o Müller saiu como o artilheiro daquela Copa. Copa de 1974. A Copa de 74 aconteceu na Alemanha Ocidental. E quando as pessoas lembram dessa Copa, elas pensam em duas coisas. Ou é a Alemanha campeã, ou é a Holanda de Johan Cruyff. A famosa Holanda do futebol total. Só que o artilheiro daquela Copa foi um cara que muita gente esquece, que é o Grzegorz Zlato. Mais um nome que eu não faço a mínima ideia se eu pronunciei certo. E ele terminou aquela Copa como artilheiro e marcando 7 gols. E aquela Copa de 74 foi a melhor campanha da história da Polônia, terminando em terceiro lugar. Copa de 1978. A Copa de 1978 aconteceu na Argentina. A Argentina chegava pressionada, muito pressionada, jogando em casa, com o país inteiro esperando o primeiro título mundial da história. Até que apareceu um cara chamado Mário Kempes. Só que calma, porque no começo da Copa, na primeira fase inteira, ele terminou zerado de gols. Simplesmente o futuro artilheiro da Copa não marcou nenhum gol na primeira fase. Só que o Kempes chegou na fase decisiva, ele foi lá e acordou. Depois ele começou a fazer gol em todo mundo, até que chega na final contra a Holanda. E a Argentina abre o placar com o gol dele, né, Mário Kempes. A Holanda vai, empata e a partida vai pra prorrogação, até que ele aparece de novo e marca mais um gol pra Argentina. E o resultado final, a Argentina foi campeã, ganhando de 3-1 da Holanda com 2 gols de Mário Kempes na final. E ele virou um herói argentino e marcando 6 gols naquela edição de Copa do Mundo, terminando assim como o artilheiro de 1978. Copa de 1982. A Copa do Mundo de 1982 aconteceu na Espanha. E talvez nenhum artilheiro da história das Copas tenha chegado tão desacreditado como Paolo Rossi, porque a situação dele estava bem complicada naquele momento. O atacante italiano tinha acabado de voltar de suspensões envolvendo esquema de apostas. Ficou muito tempo sem jogar, sem ritmo, sem confiança. E quando a Copa começou, ele realmente parecia que estava longe da sua melhor forma. Só que aí chega no jogo que mudou tudo, justamente contra o Brasil. Muita gente considera o Brasil de 82 como uma das maiores seleções que nunca ganharam uma Copa do Mundo. Só que quando ninguém mais esperava, Paolo Rossi foi lá e meteu um hat-trick contra o Brasil. Simplesmente absurdo. Depois a Itália vai pra final e quem que marca o gol na final? Ele mesmo, Paolo Rossi, abre o placar contra a Alemanha Ocidental. A Itália vence a Alemanha por 3-1 e vira tricampeão mundial. E o Rossi termina aquela Copa como artilheiro e com 6 gols marcados e também ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio. Copa de 1986. A Copa de 86 aconteceu no México e essa Copa foi marcada por muitas coisas. Como por exemplo foi a Copa da Mão de Deus, né? Aquele gol do Maradona contra a Inglaterra de mão. Só que por mais estranho que pareça, por mais que o Maradona tenha jogado muito, ele não foi artilheiro. Foi o Gary Lineker da Inglaterra, terminando aquela Copa com 6 gols marcados. Copa de 1990. A Copa de 90 aconteceu na Itália e se tem uma palavra pra definir a história é surpresa. Porque ninguém, literalmente ninguém mesmo esperava que o artilheiro daquela Copa seria o Salvatore Schillaci. Porque ele chegou naquela Copa praticamente como um coadjuvante, como um daqueles jogadores que tava ali só pra complementar o elenco, tá ligado? Ele começou marcando gols atrás de gols naquela Copa até que chegou um momento que todos os torcedores já esperavam entrar no jogo e ter gol do Schillaci. Só que o Schillaci e a Itália infelizmente não conseguiu ganhar aquela Copa, eles ficaram em terceiro lugar. Só que mesmo assim ele terminou aquela Copa como artilheiro marcando 6 gols. Copa de 1994. A Copa de 94 aconteceu nos Estados Unidos. E quando você fala dessa Copa, provavelmente você deve achar que o Romário foi artilheiro, né? E você tá completamente errado. Essa Copa teve 2 artilheiros. Teve o Stoichkov da Bulgária e o Oleg Salenko da Rússia, ambos marcando 6 gols. Só que a história do Salenko é tão absurda que parecia ser inventada, porque a Rússia foi simplesmente eliminada na fase de grupos. Exatamente, um dos artilheiros da Copa saiu na fase de grupos. Isso aí sozinho já seria estranho, mas pera aí, deixa eu te contar um negócio. Porque no último jogo da Rússia contra o Camarões, o Salenko fez simplesmente 5 gols em uma única partida. Estamos falando de um recorde histórico. A Copa
Copa terminou com o Brasil campeão, só que esses dois foram os artilheiros da Copa. E o Romário, que foi eleito o melhor jogador do torneio, terminou aquela Copa com 5 gols. Que eu sei que muitos de vocês devem ter se perguntado, né? Ah, quantos gols o Romário fez? E sim, ele fez um a menos que os artilheiros. Copa de 1998. A Copa de 98 aconteceu na França e essa Copa foi especial por vários motivos. Foi a primeira Copa com 32 seleções, foi a Copa do primeiro título francês e ainda em casa. Só que no meio de todas essas histórias, a artilharia foi pra um cara que representava um país inteiro, Davor Šuker, da Croácia. E um detalhe curioso é que a Croácia disputava sua primeira Copa do Mundo como um país independente. Aí você imagina estrear numa Copa e já terminar como artilheiro dela, muito foda, velho. E ainda a Croácia chegou na semifinal enfrentando a França. Chegaram até a abrir o placar, viu? Inclusive gol do Šuker. A França foi lá, virou a partida e avançou pra final, onde conseguiu ser campeão em cima do Brasil por 3-0 com 2 gols de Zidane. Só que o Šuker terminou aquela Copa em terceiro lugar, sendo o artilheiro com 6 gols marcados. E por isso, para os croatas, o Šuker não é apenas um artilheiro, é uma das maiores lendas da história do país. Copa de 2002. A Copa de 2002 aconteceu na Coreia do Sul e no Japão. E sinceramente, nenhuma artilharia dessa lista tem uma história tão cinematográfica quanto essa. Aqui nós não tá falando apenas de gol, rapaziada, estamos falando de superação, de redenção, de volta por cima. Mas ele chegou na Copa de 2002 simplesmente voando, marcando gol em todo mundo. Até que na final, contra a Alemanha, ele fez 2 gols e o Brasil foi pentacampeão mundial. E o Ronaldo Fenômeno terminou essa Copa com 8 gols marcados. Copa de 2006. A Copa de 2006 aconteceu na Alemanha. E o artilheiro foi um alemão, o Klose, com 5 gols marcados. Não fazia questão de ser o mais rápido, de ser o mais midiático, ele só queria fazer gols. E esse cara foi gigante em Copas do Mundo, tanto que ele tinha um recorde de maior artilheiro da história das Copas. Tinha porque o Messi foi e passou ele agora em 2026, né? Só que mesmo não sendo campeão, ele terminou aquela Copa como um artilheiro. Copa de 2010. A Copa de 2010 aconteceu na África do Sul, inclusive a primeira Copa disputada em solo africano. E se você assistiu aquela Copa, provavelmente você lembra de duas coisas: as vuvuzelas, né? Que assim, não tem como esquecer. E o surgimento de um alemão chamado Thomas Müller, que foi ele que terminou artilheiro daquela Copa com 5 gols marcados. Na semifinal contra a Espanha, ele tava suspenso e a Alemanha perdeu por 1-0. E aí que tá, né? Será que se ele tivesse, como ele tava voando, será que a Alemanha teria passado pra final? Será que ele tinha marcado gols? A gente nunca vai saber. E a Espanha foi pra final, ganhou da Holanda de 1-0, né? Com aquele gol do Iniesta na prorrogação. E o Thomas Müller terminou aquela Copa como artilheiro. Copa de 2014. A Copa de 2014, como todo mundo sabe, aconteceu aqui no Brasil. Porque naquele torneio tinha o Messi, Neymar, Suárez, Miller, Robin. Tinha um monte de craques gigantes. Mas aí até que aparece James Rodrigues. E durante um mês inteiro ele se tornou o jogador mais quente do planeta. Ele terminou aquela Copa com 6 gols e ele jogou tanto que depois foi até contratado pro Real Madrid. A Colômbia foi eliminada nas quartas de finais para o Brasil, só que não teve jeito, né? O artilheiro ficou com ele, o homem. Cê é louco, rapaziada, o cara jogou demais. Inclusive ele ganhou o prêmio Puskás daquele ano com um gol que ele fez na Copa. Copa de 2018. A Copa de 2018 aconteceu na Rússia e o artilheiro foi o Harry Kane com 6 gols. E aquela Copa não foi ruim não, viu? Eles fizeram uma campanha muito forte. Eles chegaram nas semifinais e muito disso por causa do Harry Kane. Copa de 2022. A Copa de 22 aconteceu no Catar e o artilheiro foi Kylian Mbappé com 8 gols. E o que o Mbappé jogou nessa Copa foi brincadeira, rapaziada. O mais engraçado é que ele tinha apenas 23 anos, absurdo. Até que chega a grande final contra a Argentina. E assim, né, como todo mundo sabe, o Mbappé foi lá e meteu simplesmente um hat-trick em plena final de Copa do Mundo. Moleque, isso aqui é simplesmente absurdo. E olha o segundo gol dele, aquele voleio sensacional. Nossa senhora, Mbappé do céu. Eu não tenho nem palavras pra explicar o que o Mbappé fez nessa Copa, meu amigo. E mesmo o Mbappé ter terminado aquela Copa como artilheiro com 8 gols, infelizmente ele não conseguiu coroar sua atuação com o título. E agora na Copa de 2026, rapaziada, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai ser o artilheiro dessa Copa. E assim, que Copa do Mundo absurda que tá sendo essa. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse aqui também, onde eu mostro o melhor jogador de cada Copa do Mundo da história. E nem sempre todo jogador que for artilheiro foi o melhor jogador, viu? Então assim, eu tenho certeza que você vai se surpreender demais com esse vídeo. Valeuzão pelo apoio de sempre aí do canal. Fica com Deus, não se esqueça de beber água, tamo junto, eu vou nessa e até o próximo vídeo, hein? Eu fui.